Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para viver com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na meditação anterior, nós concluíamos que todos estamos neste caminho de regresso a Deus. Fomos criados por Deus e destinados a voltar para Ele e viver e gozar para sempre com Ele. E agora, nesta segunda meditação, vamos precisamente colocar essa pergunta, ou essa questão. Bom, e eu? Como eu devo voltar, regressar a Deus? Onde e como devo encontrar-me com Cristo? Como devo mudar e onde devo mudar? E um primeiro ponto é que nós podemos algumas vezes ser como aqueles filhos de Zebedeu, o João e o Tiago, que empurrados pela mãe, a mãe dos filhos de Zebedeu, se aproximou de Jesus, você lembra muito bem, dizendo: Senhor, eu quero que estes meus dois filhos, um desejo de mãe, ocupem os lugares importantes a teu lado, que se sentem um à tua direita, outro à tua esquerda no teu reino. E conhecemos a resposta de Jesus: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo em que eu sou batizado? E o que nós também podemos ter, alimentar a convicção que é boa. Eu quero ir ao céu, eu quero estar com Deus, eu quero me salvar, eu quero ser feliz, enfim, quero viver para sempre com Deus. Mas talvez é importante esta advertência que nos faz o Senhor, que o caminho que leva até o céu, a viver com Deus, a ser felizes, é um caminho que diz que nós temos que beber o cálice que Cristo bebeu. E qual foi o cálice que Cristo bebeu? Bom, durante toda a sua vida, o sacrifício. E agora que estamos aproximando-nos da Semana Santa, é tudo que Ele passou na paixão. Então Jesus, diante desse nosso pedido, ou desse nosso desejo, responde com essa pergunta, que nos faz a cada um de nós. Então, e você? Está disposto, está disposta a beber o cálice que eu passei, que eu bebi, a passar por tudo que eu passei? E em que consiste esse cálice? Esse cálice é o que se chama a cruz. A cruz, que para o cristão é o sinal. O sinal do cristão é a Santa Cruz, que deve estar presente na nossa vida. E o que é essa cruz? Então, umas palavras de São José Maria muito claras, que nos explica em que consiste a cruz. Não esqueçamos que estar com Jesus é certamente topar com a sua cruz. Isto é uma lei da vida espiritual. Estar com Cristo é topar com a cruz. Encontrar a cruz significa que eu encontrei Cristo, ainda que pareça um paradoxo. Nós pensamos que eu estou com Cristo quando está tudo bem comigo, quando tudo dá certo, quando as coisas não acontecem como eu gostaria, ou humanamente não são boas, Então pensamos, puxa, não estou com Cristo. Não.
não esqueçamos que estar com Jesus é certamente topar com a sua cruz. E agora explica. Quando nos abandonamos nas mãos de Deus, eu quero viver as coisas, eu quero cumprir os mandamentos, eu quero agradar a Deus. É frequente que Ele nos permita saborear a dor, a solidão, as contradições, as calúnias, as difamações, os escárnios, por dentro e por fora. Porque quer, nos diz, moldar-nos a sua imagem. Depois nós explicaremos isto. Quer moldar-nos a sua imagem e semelhança. E tolera também que nos chamem loucos e que nos tomem por nécios. Bom, com certeza, quem entrou por este caminho de acompanhar Cristo, ser discípulo de Cristo, de carregar a cruz, já experimentou, e você experimentou também, de certa maneira, isto: a dor. Quem não tem dor? A solidão, as contradições, as calúnias, as difamações, os escárnios, etc. E Jesus nos faz essa pergunta: você está disposta a sofrer tudo isso que te acontecer? Ou melhor, nos está querendo dizer, e você já é capaz de reconhecer que na dor, na solidão, nas injustiças, nas contradições, nos escárnios, nas difamações, estou eu aí? Estou eu carregando e pregado na cruz? Isso que é importante. Então, nós sim podemos subir, como nós falávamos, desta quaresma, um caminho que nos prepara até o Calvário. Então, é preciso subir ao Calvário, é preciso passar por tudo isto, é preciso ver que Cristo está aí, é preciso acompanhar, como nós falávamos já também umas semanas atrás, é preciso ser sirineus, que com a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa cruz, nós descarreguemos um pouco o peso de Jesus, aliviemos a Jesus um pouquinho desses sofrimentos. Acompanhar Jesus. Termos isso muito claro. Quando sofremos, quando passamos mal, estamos acompanhando Jesus, como aquelas mulheres que estavam ao pé da cruz, como Nossa Senhora, como Maria Madalena, Maria mulher de Cleofas, a mãe dos filhos de Zebedeu, que estava lá também, ao pé da cruz. Então, nós devemos, para isso, viver também esse encontro pessoal com Cristo. Encontrar, como os discípulos de Emaús se encontraram com Cristo, como São Paulo encontrou com Cristo, como nós um dia descobrimos Cristo. É preciso descobrir, encontrar esse Cristo. É preciso tomar consciência de que nós fomos redimidos por Cristo, salvos por Cristo, reconquistados, libertados por Cristo. Nós fomos comprados a um grande preço. Isso é a redenção, é a salvação, é a libertação. Eu sou uma pessoa redimida por Cristo. Cristo nos resgatou do demônio, Cristo nos tirou da morte eterna, Cristo nos salvou do pecado, perdoando os nossos pecados. Cristo fez tudo isso por nós. Então, e como nós experimentamos na nossa vida a fragilidade, nós experimentamos o pecado, a fraqueza, nós experimentamos essa vontade que nós temos, que é pouco firme, né? Nós falamos que eu vou como aquele filho da parábola, né? E vai trabalhar no campo, e o filho falou, eu vou, e depois não foi. Quantas vezes, né, acontece isso conosco? É por isso que nós devemos viver o que nos diz em Caminho São José Maria: a conversão é coisa de um instante, a santificação é obra de toda a vida. E como nos santificamos? Como seguimos Cristo? Como nos convertemos? Deixando alguma coisa, né? Deixando alguma coisa. Quando Jesus chamou os apóstolos, o Evangelho, o que nos diz? São Pedro e André, deixando as barcas e as redes, seguiram Cristo. O que aconteceu
com os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Jesus os chamou e eles, deixando as barcas, as redes e o Pai, seguiram atrás de Cristo. Enfim, o que aconteceu quando aquele cego de Bartimeu em Jericó, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus o chamou: aproxima-se. E falaram: olha, Cristo te chama. Aí ele diz, lançando fora a capa que o cobria, né, que podia ser um obstáculo para chegar a Jesus, ele foi correndo, deixou a capa. Há um episódio na Paixão de Cristo que quem conta é Marcos. Então se supõe que Marcos é o protagonista desse episódio. Quando Cristo foi preso no Horto das Oliveiras, diz, o próprio Marcos conta, seguia-o certo jovem, não dá o nome, era um jovem. Naquela época Marcos foi discípulo de São Pedro, portanto era muito novo. Certo jovem, seguia-o certo jovem envolto num lençol sobre o corpo, nu, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Foi uma cena meio curiosa, né? Mas, quer dizer, isso é tudo um exemplo. Deixou para fugir, Deus que iam prendê-lo, né? Então, e agora a pergunta que nós devemos fazer: e eu? O que eu deixei? O que eu deixo todos os dias quando eu percebo que algo me impede de seguir Cristo, que algo supõe um obstáculo entre eu e Deus? O que me impede? Há uma frase terrível no Evangelho também, isto é São João, quando, sabe, São Pedro, que deu uma de valente, até puxou da espada, cortou a orelha daquele servo do príncipe dos sacerdotes, e depois Cristo foi preso, e nos diz São João que Pedro seguia-o de longe. De longe. E sabemos o que aconteceu. E o que aconteceu com Pedro, como terminou? Negando 3 vezes, traindo. Seguia-o de longe. Então, porque nós não podemos seguir Cristo de longe, porque estamos carregados de coisas que deveríamos deixar, que nos impedem, a preguiça que me impede de fazer o que devo fazer, o orgulho que me impede de tratar bem as pessoas, aceitar os meus erros, enfim, tantas coisas. E eu? O que eu deixei por Cristo? Pensaram, o que eu tenho que deixar por Cristo? O que Deus quer que eu deixe agora? Neste momento, agora, antes da Semana Santa. Mas que depois vem um vazio muito grande. Pode ser de um divertimento, que muito bem, um espetáculo, algo que nós assistimos, e depois vem aquele vazio, porque não era o que tínhamos que fazer. Pode ser um problema de gula, um tempo de sono, etc. Pode ser o que for. O que o Senhor nos pede e nós, por fraqueza, não conseguimos. É preciso fazer exame de consciência, pensar. E para o nosso consolo, há um episódio na vida de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesus é uma das maiores santas da Igreja. Pois bem, Santa Teresa entrou muito nova no convento, tinha menos de 20 anos. E, como ela conta na sua biografia, passou mais de quase 20 anos no convento, mas não deslanchava na vida espiritual, na vida de oração. Por quê? Porque não cortava conversas frívolas, era uma freira, no locutório, no lugar, parlatório, diríamos, no convento, tinha um lugar para receber visitas. Ela recebia visitas, ficava lá batendo papo sobre coisas, frivolidades do século XVI, que não tem nada a ver com as frivolidades de hoje, né? Não seria nada. Mas eram coisas que não condiziam com a sua condição de freira. Conversava
E ela via que não avançava. E ela costumava dizer que eu me sentia muito bem, alegria momentânea, quando eu estava nessas coisas do mundo, mas que depois me gerava um vazio muito grande. E aí, conta ela, e eu vou ler. A minha alma já estava cansada. E embora eu quisesse, seus maus costumes não a deixavam descansar. Aconteceu-me que, entrando um dia no oratório, na capela, aconteceu-me ver uma imagem guardada ali para certa festa, a ser celebrada no mosteiro. Era um Cristo com grandes chagas, que inspirava tamanha devoção, que eu, de vê-lo, fiquei perturbada, visto que ela representava bem o que ele passou por nós. Foi tão grande o meu sentimento por ter sido tão mal agradecida àquelas chagas, que o meu coração quase se partiu. Lancei-me aos seus pés, derramando muitas lágrimas e suplicando-lhe que me fortalecesse de uma vez para que eu não o ofendesse. Uma reação. Ela sabia o que lhe custava, sabia o que tinha que deixar, mas ele pediu. E um pouco mais para frente, nesse livro da vida, o capítulo 9, diz: creio que eu disse que não me levantaria dali enquanto a minha súplica não fosse atendida. Tenho certeza de que isso me beneficiou, pedir, porque a partir de então fui melhorando muito. Segundo ela, não mudou da água para o vinho de um dia para outro, mas aquilo me serviu muito. Comecei a mudar. Bom, um exemplo, muito claro. E aí há duas coisas. Primeiro, que nós, se olhamos um pouco para dentro, nós sabemos o que é que nos impede de ir rapidamente pelo caminho espiritual, pela entrega a Deus, pela vida cristã. Às vezes não queremos deixar uma imagem, que a nossa imagem, enfim, ruim, uma imagem ruim diante das pessoas, ou nos sabemos prescindir de algo, de um espetáculo, de algo, de um modo de vestir, de umas amizades, de uma conversa, enfim, tantas coisas nós sabemos. Então é preciso ver e depois colocar-nos diante de Deus, diante desse Deus, meditar, como agora nós vamos fazer mais intensamente, a paixão de nosso Senhor, e ver que eu, com os meus pecados, com essas minhas fragilidades, com essas minhas falhas, fui eu que causei a morte de Cristo. Os açoites, os espinhos, as bofetadas, tudo isso. E aí pedir. Não simplesmente diz, agora eu vou fazer assim, agora eu vou fazer assado. Pedir, como Santa Teresa, com muitas lágrimas, lancei-me a seus pés. É uma estátua, se conserva até hoje, muito pequena, do Cristo chagado na coluna. Lancei-me a seus pés, derramando muitas lágrimas e suplicando-lhe que me fortalecesse de uma vez, para que eu não o ofendesse. Então, pedir a Deus. Temos que acostumar-nos a pedir. Pedir, recebereis. Nos diz nosso Senhor, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Não somos nós que não vamos conseguir nada. Por isso, também, São José Maria nos diz na Via Sacra, para chegar a Deus, Cristo é o caminho. Mas Cristo está na cruz. E para subir à cruz, é preciso ter o coração livre, desprendido das coisas da terra. Nós também vamos pedir agora, pedimos neste momento, estamos fazendo oração. Pedimos ao Senhor, olhando para a cruz, e quando olharmos para um crucifixo, Cristo pregado na cruz, pedir, a graça de Deus, para que saibamos desprender-nos de aquilo que nós percebemos
que nos afasta de Cristo. E se nós pedimos, Deus nos dará primeiro luz para enxergar e depois graça, força para superar. Esta é a primeira ideia. Somos redimidos por Cristo. E o que eu faço por Cristo? Mas o que Cristo espera de nós é algo mais do que tudo isso. É algo que se diz com uma palavra: eu fui redimido, salvo por Cristo, e Deus nos chama a ser corredentores com Ele, a corredimir com Cristo, quer dizer, ajudá-lo a salvar as outras pessoas. Ele nos pede não só que o sigamos, mas que subamos à cruz e nos preguemos na cruz, que nos identifiquemos com Ele. Subir à cruz, onde Cristo está. São Paulo tem essa frase que diz: eu estou crucificado com Cristo. Crucificar-se com Cristo. E nós pregamos a cruz de Cristo quando nós vamos aceitando tudo isso que nós falamos, a dor, a contradição, a incompreensão, as injustiças, tudo isso. Nós pregamos na cruz como Cristo. É uma ideia muito clara, mas muito profunda, esta de pregar-se na cruz. Foi uma descoberta que São José Maria fez num momento da sua vida e que depois ele a explicou com estas palavras: tu, Senhor, fizeste que eu entendesse que ter a cruz é encontrar a felicidade, a alegria. E o motivo, cada vez eu o vejo com mais claridade, o motivo é este: ter a cruz, aceitar a cruz, significa identificar-se com Cristo, ser Cristo, e por isso ser filho de Deus. Então, qual é o lugar de um cristão, de um discípulo de Cristo? É estar pregado à cruz. E nós falávamos semana passada ou 2 semanas atrás que cruz, a cruz de cada dia. Estar pregados na cruz de cada dia. E aí eu sou Cristo. Estou ajudando a Cristo a corredimir, a salvar as pessoas. Ser Cristo. Então, São Paulo se considerava isso, pregado na cruz. Estou crucificado com Cristo. E nosso Padre também, e os santos também. Você já ouviu falar das famosas das chagas, essas chagas que às vezes Deus faz que existam chagas físicas, as chagas de Cristo na cruz, como aconteceu com São Francisco, como aconteceu com o Santo Pio de Pietrelcina e outros. Bom, essas chagas é como para indicar que aquela pessoa estava mesmo crucificada na cruz. Deus lhe fez esse favor, essa graça imensa, de que ele participasse até fisicamente dos sofrimentos de Cristo. Com essas chagas, nas mãos, no lado, nos pés. Talvez, não é que de repente não vamos acordar um dia sangrando aqui pelas mãos, mas sim, misticamente, nós temos que sentir-nos assim. E então o que acontece? Que quando vem um sofrimento, quando vem uma incompreensão, uma contrariedade, um obstáculo, não reclamamos, mas nos sentimos: eu estou agora pregado à cruz de Cristo, como São Paulo estava. Estou crucificado com Cristo. Então vem a alegria de corredimir, a alegria de ajudar Cristo a salvar as almas. Aí vem a confiança que Cristo tem em nós, que quer que estejamos junto com Ele na cruz. A cruz, ter a cruz,
significa identificar-se com Cristo, ser Cristo, e por isso, Filho de Deus. Quer dizer, no fim da sua vida, o padre, até num abrir o coração que teve, numa reunião, não era uma meditação, era uma tertúlia, pessoas, mas, e então disse estas palavras, que nós vamos entender muito bem agora, com este contexto que nós explicamos agora, porque ele dizia de si mesmo, porque temos a experiência, aliás, tudo começava porque ele disse, pensando, olhando para trás na sua vida, dizia, olhar para trás, de tantas dores e tantas alegrias, e dizia, e agora só alegrias. E aí vem este trecho que vou ler. Agora só alegrias, porque temos a experiência de que a dor é o martelar do artista, com maiúscula, o Espírito Santo, que quer fazer de cada um, dessa massa informe que nós somos, um crucifixo, um Cristo, o outro Cristo que temos que ser. Olha que esse é o nosso destino. Nós estamos chamados a isso, a subir o Calvário e a pregar-nos na cruz. Mas isso não vai ser algo sangrento, não vai ser algo espalhafatoso. Não é que não, porque nós vamos cravar-nos, pregar-nos. Contigo eu quero estar pregado na cruz de cada dia, na cruz diária. Okay? Digo, nós temos que pensar, não é fácil esta ideia que corre de mim, mas saber que esse é o nosso destino, um destino muito alto, muito grande, um destino de amor. Quando uma pessoa ama, não quer sentir, identificar-se com aquela pessoa amada. Tem uma cena no filme Da Paixão, de Mel Gibson, que eu, por acaso, não achei porque não encontrei esta cena, não encontrei o filme na internet, e então, mas há uma cena, eu encontrei a cena, mas não as palavras, que a cena, quando Cristo está morrendo na cruz, uma cena que não aparece no Evangelho, mas que poderia, com certeza, pode ter acontecido. E Nossa Senhora está um pouco afastada, está junto com São João e com Maria Madalena. Aí tem um momento em que Nossa Senhora avança para a cruz, os pés de Cristo estão na altura da sua cabeça, ela se abraça aos pés de Cristo e os beija. E quando se afasta, logicamente, está com o rosto ensanguentado. E ela diz umas palavras que mais ou menos são assim: meu Deus, faz que eu tenha os mesmos sofrimentos que tu tens. Eu gostaria de sofrer tudo isto que você está sofrendo. Não é o próprio de uma mãe, não é o próprio de alguém que ama, de alguém sofrer, e até poder pedir a Deus, me passa para mim esses sofrimentos. É um desejo natural de quem ama. E, olha, acho que como se diz, uma bola dentro, mais uma, um acerto nesse filme. Pois bem, isso é o que Jesus nos está dizendo. Você me ama. Você pode beber, quer beber o cálice, quer subir aqui na cruz. Você quer se pregar a sua cruz, na cruz de cada dia. Essa é a ideia. Essa é a ideia, de ser corredentores. E se completa muito bem isto com quê? Com o ponto de caminho, que aí nós vamos entender. Diz, quando vires uma pobre cruz de madeira, só, desprezível, sem valor e sem crucificado,
não esqueças que essa cruz é a tua cruz, a de cada dia. As coisas que nos custam, que devemos fazer, não queremos fazer e não estamos com vontade de fazer. Acolher aquela pessoa que nos custa, mas que é Cristo. A cruz de cada dia. Essa cruz sem brilho, escondida, sem consolação, que está esperando o crucificado que lhe falta. E esse crucificado tens que ser tu. No fundo, que bom seria, já indo nas concretizações, né? Olha, todos nós com certeza que tem, você tem, eu tenho, um crucifixo. E se nós o beijássemos de manhã, quando acordamos, né? E falássemos isso: Senhor, eu quero estar pregado hoje na cruz diária, na cruz de hoje. Contigo quero estar pregado à cruz de cada dia. E nós enfrentaríamos o dia de uma outra maneira, não como um sacrifício, mas como uma honra, onde nós podemos manifestar todo o nosso amor. Você sabe aquela história que se conta, né? Que se conta durante a Segunda Guerra Mundial, nos bombardeios das igrejas da Alemanha ficaram destruídas, e em uma delas tinha um Cristo, né? Um Cristo, e com os bombardeios, aquele Cristo ficou sem braços. E quando acabou a guerra, pensaram: o que vamos fazer? Compramos outro Cristo, vamos fazer uns braços novos. E no fim decidiram deixá-lo como estava. Cristo, a cabeça, o tronco, as pernas e sem braços. Embaixo colocaram uma inscrição que dizia: vocês são os meus braços. Esses braços que me estão faltando são vocês. Bonito, né? E ainda que seja um acúmulo de histórias, mas como não são muito frequentes, vamos à última história e terminamos, que é a história da primeira mulher do Opus Dei. A primeira mulher do Opus Dei foi uma pessoa doente, que estava hospitalizada lá com tuberculose, uma doença muito, muito dolorosa. Várias tuberculose em vários lugares. E foi conhecida pelo capelão. O capelão chamava-se José Maria também, e tinha direção espiritual com o nosso padre, e era da obra desses sacerdotes que viviam no espírito da obra já. E quando este homem que conheceu e viu que esta pessoa poderia ser da obra, e de fato ela pediu admissão para a obra, a primeira vocação. E como santificava ela? Oferecendo as dores por todas as coisas, pela obra, pela igreja. E teve um momento em que ela falou estas palavras, né? Acho que foi para o nosso padre, que falou: muito grande deve ser esta obra de Deus, pela qual me pede que eu reze, porque Deus não me mandou uma doença, mas 5 doenças. Entendeu a cruz, né? Não estava numa atitude de vítima. Olha só, agora já tem esta doença, bem mais uma. Muito grande deve ser isso que devemos realizar. Estava corredimindo com Cristo, para que ao invés de uma doença tivesse 5. E assim nos terminamos, pedindo a nosso Senhor que nos dê fortaleza e sobretudo que nos dê amor, e para poder dizer: Senhor, eu quero estar pregado na cruz de cada dia. Eu quero ser um crucifixo e ver então, a cruz, as dores, as dificuldades, as contrariedades, os meus defeitos, tudo isso que vai aparecer, que eu vejo como pérolas, como joias
que me enriquecem, não como pesos que me afundam. Quem é a grande corredentora? Maria Santíssima. A Igreja reconheceu isso. Maria, onde que ela estava? Ao pé da cruz. Maria que, se não disse essas palavras, com certeza que as pensou. Ela, o que desejaria seria estar no lugar onde estava seu filho. Mas ela o acompanhou muito de perto. Porque Nossa Senhora nos conduza também a esse Cristo na cruz, que nos dê a graça de deixar o que nós precisamos deixar para estar junto com Cristo crucificados. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.